Sejam bem-vindos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Visão Sistêmica, nosso encontro neste canal, onde eu ajudo terapeutas a dominar a arte da constelação sistêmica, lotar a sua agenda e a dobrar o seu faturamento. Eu sou Adriana Martins, terapeuta e facilitadora em constelação sistêmica familiar. E hoje eu vou trazer um tema que eu trabalho muito nos meus atendimentos sistêmicos, em constelações sistêmicas familiares, que é amor interrompido. Você já ouviu falar sobre esse tema? Ou já ouviu falar esse termo, amor interrompido? O que você entende que possa vir a ser amor interrompido? Então é sobre isso que eu vou trazer para você hoje e trazer uma visão sistêmica, para trazer uma maior clareza do que acontece no nosso sistema familiar que traz essa situação, esse movimento de amor interrompido. E para começar, eu vou trazer um exemplo do próprio Bert Hellinger. Bert Hellinger foi quem sistematizou a constelação sistêmica em forma de terapia para que possamos estar atendendo. Foi quem deixou esse legado maravilhoso da constelação sistêmica para que possamos estar atendendo. Então vamos lá, o que Bert Hellinger deixou de explicação e de ensinamentos referente ao amor interrompido? Na verdade, isso aconteceu com ele, com o próprio Bert Hellinger, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele tinha 5 anos, os pais se mudaram e o deixou com os avós dele. Ele conta que essa separação foi um profundo corte para ele e ele se sentiu abandonado. E aí, por muito tempo, ele teve que ficar com os avós dele e ele observou que esse tipo de situação, ele observou nos seminários de constelação dele, que esse tipo de situação acontecia muito e ainda acontece. E ele veio chamar essa situação de amor interrompido. E eu vou trazer para você vários exemplos do que pode se entender, interpretar como amor interrompido. Esse amor interrompido se inicia no relacionamento com a mãe. Vai culpar a mãe por tudo? Não, não é culpar a mãe. Aqui não há culpa, tá? Não estou dizendo que a mãe fez algo errado, absolutamente não. São situações das quais pode vir a acontecer e situações estas que gera na criança esse sentimento que se denomina amor interrompido. Como disse Bert Hellinger, para ele, essa separação dos pais, que os pais se mudaram, deixou ele com os avós, causou um profundo corte no coração dele, um profundo corte na alma dele. E ele se sentiu abandonado. Essa foi a interpretação dele diante da situação que aconteceu. Este foi o sentimento. Algumas pessoas, eu já observei, percebi nos atendimentos, que traz o sentimento de rejeição, entre outros sentimentos. Então vamos ao que também pode ser essa situação de amor interrompido, além do que aconteceu com Bert Hellinger. Uma situação que eu gosto muito de trazer de exemplo, e quando uma mãe dá à luz, vai parir, né? Falando num português bem claro, vai dar à luz ali. Se acontece alguma coisa com essa mãe ou com essa criança, há poucos dias até atendi um caso que a criança nasceu
e ela, ao nascer, foi cesárea, e ao nascer teve que sair correndo com essa criança para a UTI. Essa separação que houve entre essa criança e a mãe ao nascer, dentro da visão sistêmica, damos o nome de amor interrompido. O que acontece? E vai muito da interpretação também. O que é a interpretação do sentimento dessa criança? Do que ela vai levar para a vida afora, para a vida quando ela fica adulta. Então, a criança está ali no útero e entendemos que ela está ali protegida no útero, né? Sendo alimentada, protegida, quentinha, enfim, recebendo os cuidados que precisa ali dentro, cuidados assim que o organismo oferece para esse bebê. Ao nascer, isso é novo para essa criança. É uma situação diferente. E no caso que eu atendi há poucos dias, essa criança nasceu e não veio aqui para o colo da mãe. Digamos assim, ela sai do útero e vem para o útero aqui. O útero aqui é receber esse abraço, esse colo, esse aconchego, esse seja bem-vinda, minha filha, seja bem-vindo, meu filho. Ouvir a vozinha, a voz da mãe, a voz do pai, se o pai estiver ali presente. Essa criança saiu ali do útero e foi para uma incubadora. E sim, para muitos bebês, muitas crianças, traz uma sensação de abandono. Como disse Bert no movimento que aconteceu na infância dele, para mim foi um corte profundo. E esse corte fica registrado dentro dessa criança. E essa criança leva isso para a vida, leva isso consigo. E esse sentimento desse corte se reverbera. O que eu quero dizer com reverbera? Se propaga, é algo que influencia esta pessoa em todos os relacionamentos dela. É um sentimento que ficou registrado ali. Houve um corte. Te dei esse exemplo da criança que foi para a UTI. Há também exemplos vamos voltar a algumas décadas atrás, de mulheres que tinham ali 10 filhas, 15, já ouvi histórias de mulheres com mais de 20 filhos. Essa mãe deu conta de dar atenção para todos os filhos. Então, muitas vezes, os filhos que ficaram no meio, digamos assim, quem nasce, vai para casa e quem que começa a cuidar? A irmã mais velha, os irmãos mais velhos. Aqui também, para esta criança, ela pode ter a interpretação, um entendimento que vamos dar um nome de amor interrompido, de acordo com o que ela levar para a vida, de não ser amada, de não ser vista, ou de ser mais uma criança. E é um corte. Eu saio do útero, a criança, né? Ou você saiu do útero e não teve aquele acolhimento. E com a mãe ali, enquanto a criança está no útero da mãe, há uma simbiose. Essa simbiose, ela continua logo após o nascimento. Por quê? Porque a criança sai do útero e vem para cá. Muitas mães que podem, elas vão amamentar. Esse amamentar é uma nutrição para esse bebê. Essa nutrição, ela reverbera, ela tem consequências para uma vida toda dessa criança. E quando isso não acontece, da criança
às vezes não amamenta, ou às vezes nasce e não vem para esse colo, isso causa marcas profundas. Eu vou trazer também aqui agora uma colocação de Bert Hellinger. Ele diz assim que esse movimento interrompido leva a dor que gera nessa criança, que causa nessa criança, esse corte, é uma marca tão profunda e cada um vai ter o seu entendimento desta dor, porque não dá para falar, você sente assim, nós não podemos mensurar o tamanho da dor do outro. Ele que sentiu, ele que sabe. E aí, esse afastamento da mãe pode levar a esta criança a entender também como, além do abandono, também como uma rejeição. E, claro que a mãe, vamos supor, o caso da UTI, o caso da mãe que teve vários filhos, não é que a mãe está abandonando ou está rejeitando, é porque houve uma situação, essa criança vai interpretar do jeito dela, do que ela pode, né, dentro da dor dela, como eu disse, não tem como mensurar o sentimento de ninguém, a dor de ninguém, e isso fica também registrado no próprio corpo. E aí, essa criança vai até crescendo e a mãe vai tentando uma proximidade. Porém, é instintivo desta criança, a hora que a mãe tenta a proximidade, a criança recua, ela se afasta. E criança, ela é inocente, ela não faz porque ela quer. É uma forma de sobrevivência. É um mecanismo de sobrevivência. E o que eu quero dizer com esse mecanismo de sobrevivência? Essa criança lá, a hora que teve o primeiro sentimento, o primeiro corte com a mãe, marcou, registrou. Isso trouxe uma dor. E aí essa criança, ela não quer reviver aquela dor. Ela não quer sentir novamente aquela dor. Porque cada vez que ela vier a sentir, isso é um choque, é um trauma. E aí o próprio corpo é natural, é instintivo. O próprio corpo, por mecanismo de sobrevivência, se afasta para não reviver a dor daquele corte, a dor daquele abandono, a dor daquela rejeição. E há casos, até o próprio Bert Hellinger comenta que nos livros dele, inclusive ele traz esse episódio na autobiografia dele, Meu Trabalho, Minha Vida. Ele traz essa situação que aconteceu com ele. Ele fala que a mãe tentou, sim, se aproximar, mas instintivamente ele já se afastava. Não era nem porque queria, é o corpo, é o tal do mecanismo de sobrevivência. E aí, essa criança adultece, vai para a vida adulta com essa sensação, com esse sentimento. Há um afastamento da mãe. Essa criança pode entender que a mãe não a queria, que a mãe não a aceitou. E conscientemente, a hora que sabe dessa situação, da verdadeira situação, percebe, um adulto, percebe que não era isto. Porém, ficou registrado no corpinho daquela criança, na emoção daquela criança, que é o sistema límbico, que é o responsável pela emoção. E quando vai se aproximar, se afasta. A mãe vai se aproximar, se afasta. Ou um relacionamento afetivo.
também esta pessoa pode levar isso para um relacionamento afetivo. Vai se aproximar e se afasta. Por quê? É instintivo, mecanismo de sobrevivência. Medo, é um medo inconsciente, não se afasta porque quer. É um medo inconsciente de reviver aquela dor. E o que nós, terapeutas, facilitadores em constelação sistêmica, fazemos? É possível resgatar esse amor, nutrir essa pessoa quando aparece no movimento sistêmico, no movimento de constelação sistêmica. É possível sim restaurar esse vínculo entre mãe e filho, mãe e filha. Até porque se por mecanismo de sobrevivência eu me afasto da minha mãe, você se afasta da sua mãe por algo que aconteceu lá atrás, e isso não está bem resolvido internamente, não está resolvido com a tua criança, porque quem vivenciou isso foi a tua criança. Então é necessário resolver isso com a tua criança. Ah, mas eu sou adulto, eu sou adulta, isso aconteceu lá atrás, como que vai resolver? Para trabalhar esse tipo de situação é atemporal. É possível sim restaurar. E como diz Bert Hellinger, quem aceita a sua mãe, aceita a vida. Aceita tudo que a vida lhe oferece. E na situação do amor interrompido, acontece da criança se afastar, da pessoa se afastar, e o adulto continua ainda se afastando. E isso leva a, muitas vezes, não aceitar a mãe. E Bert traz: quem não aceita a mãe também está negando a vida. Portanto, é importantíssimo olhar na pessoa, no teu cliente, para você que é terapeuta, olhar se o teu cliente tem essa sensação, tem essa situação de amor interrompido. Porque como diz Bert Hellinger, quem aceitou a própria mãe transmite alegria. E ao transmitir essa alegria, é amado e atrai as pessoas. Vive em harmonia. Quem vive em harmonia com a mãe, vive em harmonia com o todo, vive em harmonia com a vida. Vai ter lá os seus desafios? Claro que vai, faz parte da vida. Mas é mais leve. É mais leve superar esses desafios. Eu muitas vezes, em um atendimento de constelação sistêmica, percebo que esse amor interrompido vem passando de gerações. Às vezes não aconteceu, por exemplo, da minha mãe para mim. Isso já aconteceu lá atrás. E quando acontece lá atrás, isso vai passando de geração em geração. Quando eu faço os atendimentos tanto com grupo ou até o atendimento individual com bonecos, eu faço esse resgate de todas as gerações. E é possível você levar o teu cliente, você terapeuta, levar o teu cliente a se conectar lá com o sistema familiar dele, onde ainda fluía o amor. E sim, em todo o sistema familiar, há geração onde esse amor flui. E aí vai passando, vai restaurando de geração em geração, até chegar a você, ao teu cliente, até chegar, por exemplo, a mim também. Então vai restaurando, e esse restaurar vai nutrindo de amor. O que foi interrompido vai sendo preenchido.
E é muito bacana ver no movimento sistêmico. Eu já tive a oportunidade de estar com a cliente do meu lado e ir fazendo um movimento em grupo sistêmico, a própria cliente falar, aqui em mim eu tô sentindo, tá chegando até a mim, esse amor que está sendo restaurado nas gerações. A cliente, ela se arrepia, ela sente, é uma força, é uma energia que a cliente ou o cliente, acontece com homens também, é só vivendo para poder dizer o que a pessoa sente. E a pessoa, cada um vai sentir do teu jeito também. E uma outra situação que eu trouxe algumas, outra situação que também acontece do amor interrompido, quando a morte. Por exemplo, essa criança nasce e a mãe vem a óbito. Aqui também é um corte. Há a situação de amor interrompido. E me lembrei agora de uma situação que eu atendi. É uma moça e ela tinha muitas dificuldades com a mãe dela, dificuldade de relacionamento, as duas batiam de frente mesmo. E daí ela veio especificamente constelar o relacionamento com a mãe dela. E mostrou-se que a mãe dela tinha e tem um profundo amor por ela. Mas o que aconteceu? A mãe dela, essa moça a qual eu atendi, ela criança, bebê, a mãe dela perdeu a avó, né? Perdeu a mãe, que seria a avó dessa criança. E na constelação mostrou que essa mãe, a mãe dela, no caso, ainda estava lá, no luto. Ou seja, na verdade, ela nem tinha vivenciado aquele luto, que estava com um bebê pequeno, com ela, né? Bebezinha pequena. Então, ela nem vivenciou, nem digeriu aquele luto. E, na verdade, parte dela, vamos colocar aqui, parte do coração dela, parte da alma dela, ainda estava lá na morte da mãe dela. E essa moça da qual eu atendi, nós identificamos que havia esse amor interrompido. Por quê? É porque a mãe quis? De jeito nenhum. A mãe ainda estava vivendo uma dor. Mas a moça a qual eu atendi é uma adulta. Quantos anos se passaram? Sim, mas a emoção da mãe, o sentimento da mãe, o fato da mãe dela não ter digerido, não ter elaborado, digerir eu quero dizer elaborado, esse luto, essa morte, ela ainda estava lá. No que ela estava lá, ela perdeu a mãe dela. Ela perdeu, digamos, o porto seguro dela. Como exigir dessa mãe, como um filho, uma filha exigir dessa mãe algo que ela tinha acabado de perder? Que ela ainda estava lá, que ela não elaborou, que ela não digeriu. E aqui houve também uma situação de amor interrompido. E sim, foi possível restaurar, resgatar. Hoje, essa moça, ela convive muito bem com a mãe dela. Inclusive, às vezes que a gente se encontrou, ela comenta como melhorou o meu relacionamento com a minha mãe. E eu tô falando de mulher, mas isso acontece com homens também, onde há a situação do amor interrompido. E por que, Adriana, é importante fazer-se uma constelação, fazer um movimento para restaurar esse amor interrompido? Porque quando há essa situação, automaticamente, inconscientemente, se afasta da mãe. E ao se afastar da mãe, a pessoa, o teu cliente, acaba se afastando, deixando de receber, de tomar posse de tudo que a vida oferece. Porque
há uma ligação, segundo Bert Hellinger, há uma ligação profunda da forma como eu olho para minha mãe, da forma como você olha para tua mãe, você acolhe a tua mãe, você aceita a tua mãe, automaticamente você também vai acolher a vida, vai aceitar a vida, vai estar aberto para receber o que te é dado, sem cobranças. Que é até dos termos que Bert traz muito, como você toma o que te é dado. Então, o receber a mãe do jeito que ela é, com tudo que ela pode oferecer e dizer sim, trabalhar em si, trabalhar o teu cliente para restaurar essa dor, esse corte, vai levar o teu cliente a ir para a vida com mais leveza, a aprender a tomar da vida tudo de bom que ela oferece. Até porque, se a criança teve esse amor interrompido, ela pode se sentir não merecedora e ir numa vida adulta com essa sensação, com esse sentimento de não merecimento. E a vida vai trazer, vai propor muitas coisas boas. E essa pessoa se fecha, não se permite, por não se sentir merecedora devido a uma situação de amor interrompido que aconteceu lá atrás. E sim, é possível restaurar isto. A maior parte das vezes que isto acontece não é porque a mãe quis. E estou até me recordando também agora de uma situação da qual eu atendi num grupo de constelação. Eu não me recordo agora o que essa pessoa trouxe para constelar. Mas na constelação mostrou-se, a mãe teve que entrar, né? Foi necessário a entrada da mãe e mostrou-se esse afastamento da mãe. E aí eu perguntei se realmente isso fazia sentido, se havia esse afastamento da mãe. E aí a pessoa falou, sim, na verdade eu nem conheci a minha mãe. E o que mostrou a constelação? Esta mãe tinha um profundo amor por essa criança. Mostrou assim ali, como foi uma constelação em grupo, então as pessoas que representavam, a mãe olhava com muito amor, com muito carinho, era algo assim muito lindo de se ver. E aí a cliente falava, não estou entendendo, eu não convivi com a minha mãe, eu nem a conheci. E o que se mostrou? Esta mãe era autista, ela tinha o espectro autismo, que se fala, e no grau mais elevado. Ou seja, esta mãe pôde dar a vida, pôde gerar uma vida, porém ela não tinha capacidade, habilidade de exercer a função mãe. Ela pôde dar a vida, mas ela não pôde exercer a função devido à situação dela de autista. E aí essa criança foi dada para outros da família cuidar. E aí essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade de atender, compreendeu. E para ela também, ela se sentia abandonada, rejeitada, ela trazia uma série de sentimentos não saudáveis. O que eu quero dizer não saudáveis? Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, é um sentimento que machuca, que fere profundamente quem sente. E ao fazer essa constelação, essa pessoa teve a oportunidade de observar o amor que essa mãe tinha por ela.
porém não pôde cuidar. E aí eu vou te trazer uma situação, é uma situação que, como eu também ministro cursos de constelação, eu trago para as minhas alunas, para os meus alunos, e muitas vezes eles se chocam quando eu trago essa colocação, que é separar a mãe, a função mãe da pessoa. Não olhar para a mãe ou para o pai como pessoa. Olhar como função. E o que eu quero dizer com isso? E eu convido você que está assistindo essa live, que vier a assistir essa live, a fazer esse exercício. Você vai perceber o quanto isso vai te ajudar o teu cliente. Leve isso para o teu cliente, você que é terapeuta. Vai ajudar o teu cliente a dissociar esta dor da pessoa, da mulher ou do pai. Então vamos lá, vou te explicar agora, trazer uma melhor clareza, uma maior clareza de tudo isso. Gerar uma vida, o ser humano fisiologicamente saudável, então entendemos que um homem e uma mulher fisiologicamente saudável pode gerar uma vida. Porém, nem sempre pode exercer a função pai, a função mãe. Vamos pegar esse exemplo da constelação que eu acabei de citar. Essa mulher que gerou uma filha autista, ela é mãe. Ela pôde gerar uma vida. Então, ela é mãe. Porém, ela não pôde, ela não tinha capacidade de exercer a função mãe. Isso acontece com os pais também. Um pai pode gerar a vida, mas às vezes ele não tem a habilidade, a capacidade de exercer a função pai. Então eu te convido, você que está assistindo, você que é terapeuta, e te convido a levar para os seus clientes essa visão de que mãe é dissociar a mãe de pessoa. Isto é uma função. E esta função todos podem exercer. O gerar a vida, aquela pessoa que gerou, ela vai sempre ser mãe, ser pai. Porém, aquele que gerou a vida, que não pôde exercer a função mãe ou função pai, não vai deixar de ser pai ou mãe. Só não pôde exercer a função. E aí outras pessoas vai exercer essa função. E nem sempre quem não pôde exercer a função está abandonando, está rejeitando. Então é importante, e é uma das coisas que a visão sistêmica proporciona, é trazer à luz o que está oculto. O que levou essa mãe a não poder exercer a função mãe? E aí a constelação mostra. E aí restaura, restabelece esse vínculo entre mãe e filho. Porque daí vai, além de trabalhar, nutrir esse amor interrompido, essa pessoa vai sair dali de um movimento sistêmico, de uma terapia restaurada, nutrida. E isso vai vir para a consciência também. Além de nutrir o emocional, aquela criança, ressignificar, vou trazer esse termo, ressignificar esse sentimento, vai poder sair dali nutrido. E aí, para as pessoas que eu acompanho, que eu atendo, quem me conhece, ouve muito eu falar isso.
cabe a você, a mim, e isso é algo que eu faço constantemente, exercer a função pai e mãe de mim mesma. E como que é isso, Adriana? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem ali sua família, teu pai, tua mãe, que conviveu, que não teve nenhuma situação de amor interrompido. E essa mãe fez de tudo para esse filho, para essa filha. Porém, esse tudo que essa mãe fez para esse filho, para essa filha, sempre vai ter algo a ser feito de forma diferente, a preencher. Por quê? Porque cada pessoa é única. E por mais que um pai e uma mãe faça pelo filho, há situações, há sentimentos que esse pai, essa mãe não tem como fazer por esta filha. E aí cabe hoje, para quem é adulto, quem está já numa idade adulta, numa postura adulta, cabe a você, cabe a mim, exercer a função pai e mãe de mim mesma, para preencher o que meus pais não puderam preencher. Vamos supor que você terapeuta, vá atender um cliente que não teve os pais que exerceram a função pai. E há ainda nesta cliente, um vazio. E aí é conduzir o teu cliente a ele começar a exercer a função pai e mãe dele mesmo, a cuidar dele mesmo, a olhar para ele mesmo, a trazer, isso é exercer a função, a trazer para si mesmo o que eu sinto que eu preciso. É você, terapeuta, conduzir o teu cliente a entender que é responsabilidade dele levar para ele mesmo o que ele precisa. Não é dos outros. E também não é ficar, hoje, vamos supor, já é um adulto ainda ficar cobrando do pai e da mãe. Até porque, se houve a situação de amor interrompido, essa mãe não tem o que fazer. E aí cabe a você, cabe para você que é terapeuta, o teu cliente, você conduzir, sugerir para o teu cliente que ele exerça essa função. Por isso que eu trouxe, e muitas vezes quando eu trago para algumas pessoas, nossa, nunca tinha pensado assim. E sim, é possível você exercer a função de mãe de você mesma e preencher todos os vazios que você sente que ainda tem, as faltas que você sente que você ainda tem. E você consegue fazer isso. Você é capaz de sim exercer a função mãe para você mesmo. E é bacana porque você vai exercer e vai trazer na medida e na forma adequada que você sabe que você precisa. E se você esperar isso do outro, o outro não tem noção da medida e da forma que você precisa. Somente você sabe. Por isso eu disse, pai e mãe é função. Aquele ser humano que te gerou a vida é um ser humano comum. Aquela mulher que te gerou é uma mulher comum,
que muitas vezes ela também vem lá de uma mãe que tem essa situação do amor interrompido. E isso veio de geração em geração. E aí agora você, tendo consciência disso, é sim responsabilidade da pessoa adulta exercer a função mãe de si mesma, pai de si mesma. E se percebe, você que é terapeuta, vir a perceber que com o teu cliente há essa situação de amor interrompido, trabalhar para restaurar, resgatar isso. Porque lá uma ancestral lá atrás, vamos supor, eu já atendi constelação que na 7ª geração, um exemplo, tá? Eu atendi que veio antes também, mas me veio o número 7 agora, que na 7ª geração ainda não tinha sido interrompido esse amor. E aí é possível ir passando. Lá teve, é como se você que está aqui assistindo e conseguir, eu te convido a experimentar fazer isso. Ir vendo, sentindo, se permitir sentir um ancestral, uma ancestral que ainda tem todo esse amor. E vir se permitir que a força deste amor vá passando em todas as gerações e chegue até você. E vá te nutrindo. Se para você for fácil, imagine uma luz rosa. O rosa é a cor do amor. Então, uma cor rosa vindo dessa ancestral, passando pelas gerações. Vamos supor que você pegue também o número 7, passe pela 6ª geração e deixa ir preenchendo. A hora que sentiu que deu, passe para a 5ª, faça o mesmo movimento. Respire este amor, se permita respirar este amor, a vida. Deixe o seu pulmão se encher, se preencher desse ar. Esse ar é o amor entrando. E ao expirar, solte todo sentimento não saudável. E se nutra, respire o amor, esta energia. O rosa, se para você for fácil trazer a cor rosa, deixe essa energia do amor entrar. E ao expirar, solte todo sentimento que dói, que maltrata, que fere. Vá passando isso para a 4ª geração. A hora que sentiu que foi o suficiente, passe para a 3ª geração. Passe para a 2ª geração, os teus avós. Chegue até a tua mãe e venha até você. E se permita, acolha, receba este amor. Faça esse exercício, se você conseguir, 21 dias. E eu te garanto que essa dor do amor interrompido vai sim ser amenizada. E procure olhar para tua mãe, entender que se ela não pôde exercer a função mãe, ela te deu a vida. E algo aconteceu, há algum motivo que não permitiu ela exercer a função mãe. Lembra do exemplo que eu trouxe há pouco da mãe que ainda estava no luto?
ainda estava lá no momento da morte da mãe dela e, consequentemente, ela não conseguiu passar para a filha. Por quê? Porque ela ainda estava lá. O emocional dela, uma parte do coração dela, da alma dela ainda estava lá. Então não é porque não quis, é porque algo aconteceu. E essa mãe não teve esse entendimento ou não teve recursos internos para poder sair desta dor. E você hoje, você agora está tendo um entendimento. Você pode sim se permitir ter essa compreensão. E de agora em diante, você exercer a função mãe de você mesmo, da sua criança, e ir preenchendo alguma lacuna, algum vazio que ficou. E isto é possível ser feito porque preencher essas lacunas, esses vazios, é um movimento que nós damos o nome de atemporal. Mesmo que tenha acontecido lá na infância, você pode preencher hoje. E isso vai te nutrindo. E eu te digo isso com certeza absoluta de que é possível. Até porque eu já trabalhei muito isso com outras pessoas. Mesmo sem fazer a constelação, só fazendo esse movimento que eu trouxe aqui para você, para ir pensando, ir trazendo, se permitir ser nutrido. E eu tive uma vez uma pessoa que tinha esse amor interrompido também, que a mãe, ao dar à luz, deixou essa filha com a avó. Até porque essa mãe e esse pai tinham que trabalhar para a sua sobrevivência. E eles eram caseiros. E por ser caseiros, o sítio do qual eles tomavam conta não era próximo, era distante. E como ser caseiros, cuidar ali do sítio com uma criança, com um bebê, com uma bebê, é uma mulher. E aí essa mãe, esse pai deixou essa criança, essa bebê com a avó materna e foi trabalhar. E sempre que recebia o dia de descanso lá na fazenda, no sítio, vinha visitar essa criança. E além de visitar essa criança, essa filha também trazia dinheiro para manutenção, para sobrevivência, para os estudos, trazia brinquedo, trazia roupas novas. Visitava, passava o final de semana ali com essa criança e voltava lá para a fazenda. Então foi porque quis? Não. Esses pais, para dar uma vida melhor para essa criança, que é a filha, abriram mão de ficar com essa filha. E aqui também é uma situação de amor interrompido. E quando eu fui trabalhar com essa mulher, ela trouxe essa dor. Era uma dor profunda. Meu Deus, eu lembro quando ela chegou, eu olhei assim, falei, minha nossa, o que eu vou fazer aqui? E aí eu fui trabalhando esse movimento do amor interrompido. Eu fiquei com essa mulher, acho que umas 2 horas e meia, trabalhando com ela, mudando, trazendo uma outra visão para que mudasse a visão da criança dela ferida em relação à mãe. E foi muito bacana que quando ela voltou para a próxima sessão, ela me trouxe algo que eu falei, obrigada. Ela falou, mudou a minha maneira de olhar para minha mãe. Mudou, transformou. Ou seja, pôde trazer um novo olhar, uma nova visão dela para com a mãe dela. E sim, isso é possível. Basta você querer, basta você dizer sim, cabe a você. Você que é terapeuta, cabe a
a tua cliente, ao teu cliente se permitir esse movimento. E isso vai sendo restaurado. E conforme vai acolhendo esse amor, essa mãe vai consequentemente acolhendo a vida. A vida vai se tornando mais leve, mais próspera. Vai alcançando sucesso na vida. E como o próprio Bert Hellinger vivenciou na pele essa situação e pôde restaurar o olhar dele para com a mãe dele, eu também já tive essa dor em mim e pude restaurar, ressignificar. E hoje eu tenho a oportunidade de olhar para minha mãe de uma forma totalmente diferente. E é mágico, é delicioso, é restaurador, é renovador. E isso traz mais leveza e, consequentemente, traz mais abertura para receber a vida e receber todo o bem que a vida proporciona. E é isso que eu desejo para você e desejo para você que é terapeuta possa levar aos seus clientes.